Bem-vindos à live, né? Como sobreviver a um rompimento. Olha só, temporariamente eu desativei os comentários. No final, eu vou deixar aqui aberto para perguntas. Eu, se fosse você, já pegava o seu papel e a sua caneta, né? Por quê? Porque se você não é meu assinante, isso aqui não vai ficar salvo. E isso aqui pode salvar a sua vida, principalmente para pessoas que estão em relacionamentos tóxicos durante um tempão e não conseguem sair. Já estão fazendo mal, já estão se sentindo super mal e se percebem, inclusive, sendo tóxicos, tá? Agora, se você é meu assinante, isso não é problema. Depois você pode ir lá no Hotmart e rever. Ah, como é que faz para ser meu assinante? Ou entra aqui pelo link da bio, ou então, né? Aqui tem uma figurinha aqui no Instagram e pode ser o meu assinante que vai ver não só essas lives que ficarão gravadas para os assinantes, mas também um conteúdo mais íntimo, tá bom? Mais íntimo. Nossa, parece um tom de OnlyFans. Não é nada disso, ok? Ah, dona Ana, quanto que é? Barateza. É só para você ter o compromisso e a responsabilidade, tá? De você pagar este valor para obter um conteúdo, gente, que se vocês soubessem... vou trazer até aqui um comentário aqui para vocês, esse comentário aqui, Vi um vídeo do apego ansioso e evitativo e gabaritei tudo. Sou ansioso e evitativo. Estou agora de madrugada sem conseguir dormir. Fiz assinatura e estou maratonando os vídeos deitado no sofá da sala enquanto ela dorme com as crianças no quarto. Conteúdo maravilhoso, já consegui entender muitas coisas sobre mim e também sobre o relacionamento. Obrigada e que venham mais conteúdos de qualidade. Então, tá vendo só? Não sou eu que tô falando. Então, se você ainda não é meu assinante, está na hora de você assinar. Mas vamos lá. Você quer saber mesmo quais são essas 10 estratégias? A penúltima é muito importante, é onde a maioria das pessoas tem muita dificuldade. E a última, você vai dizer assim, piegas, tem gente até que vai sair da live. Mas eu vou ter a missão de fazer com que isso entre no seu coração de uma vez por todas. E vai te ajudar, inclusive, em outras áreas da sua vida, tá bom? Então vamos lá? Papel e caneta na mão, todo mundo já posicionado. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô amando fazer essas lives, né? Essas aulas sobre maneiras de amar. Porque as pessoas estão dizendo pra mim assim, nossa, tudo tão simples, né? Acessível, mas como a gente patina? É assim mesmo. Eu confesso pra vocês que até na faculdade a gente não aprofunda isso da forma como eu tô aqui esmiuçando com vocês, porque muitas coisas aparecem pra gente no setting terapêutico. E não só isso, né? A teoria do apego é uma teoria muito antiga, né? Só que o comportamento humano mudou, não é verdade? Então vamos lá. 10 formas, né, de como sobreviver ao rompimento, tanto para a pessoa que já rompeu, quanto com a pessoa que não tem uma dificuldade muito grande para terminar uma relação. Antes de qualquer coisa, dona Ana, você acredita que então, você é fã das relações líquidas, enfim, que as pessoas têm que terminar? Não. Eu amo casamento, eu sou pró-casamento e não existe uma ferramenta mais linda que a natureza deu. Você precisa se relacionar, você é um ser de relação. Quando eu quero me conhecer, não existe forma mais linda que se relacionando. Porém, algumas relações estão num processo tão tóxico, tão adoecido, que as pessoas, mesmo adoecendo, mesmo se chateando, mesmo se maltratando, permanecem. E aí que vem que eu quero fazer o quê? Que eu quero te ajudar, contribuir com a sua vida. Ok? Então vamos lá. Essa aula é muito importante e você vai ficar aliviado de ter ficado comigo até o final. Não vai demorar muito não, espero que não, mas vai ser muito valiosa. Depois, no finalzinho, aqui na caixinha de perguntas, eu vou responder algumas perguntas, ok? Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a pergunta de milhões. Você precisa fazer a pergunta de milhões para você. Nessa relação, eu estou sendo tratado como realeza ou como inimigo? Agora, você pode refletir assim, dona Ana, no começo foi realeza. Agora, não sei se está inimigo. Não sei, tá meio pra mendigo.
Gente, há uma coisa muito importante. Se uma relação é reflexo do seu mundo interno, como você está se tratando, primeira coisa, se você está com uma pessoa que te trata como inimiga, você está sendo o seu maior inimigo. Por quê? Porque, veja, se você está numa relação onde a pessoa, qualquer coisa que você faça, ela implica, ela está sendo a sua inimiga, por que que você continua, ai, dona Ana? Porque também não pode sair por aí separando. Eu tenho certeza que você está dormindo com o inimigo há um tempão. Essa é uma pergunta muito importante. Agora, vamos a uma outra reflexão. Ah, dona Ana, não estou sendo tratado como realeza, não. Estou vivendo de migalhas. Quando o consultorando meu aparece aqui no setting terapêutico com esse discurso, eu falo o seguinte, calma aí, consultorando meu, vai para casa e volta e faz primeiro o dever de casa. Qual que é o dever de casa? Antes de você vir aqui me falar que está recebendo migalhas, você tem que se tratar como realeza. Você está se tratando como realeza? Ai, lá vem ela, né? Ai, você, né? Não, eu fiz uma pergunta. Você está se tratando que nem realeza? Ah, dona Ana, quanto tempo você falou que tu vai fazer academia, não faz? Ana? Porque o que que acontece? Aí eu, na minha insatisfação interna, eu projeto no outro a responsabilidade do outro me fazer feliz. Porque eu mesmo sozinho tá muito difícil. Só que daí o que acontece, como eu estou insatisfeito e o outro também tá vivendo seu próprio drama pessoal, eu passo, inclusive ele tá até sem energia, eu passo a acreditar o quê? Que ele está me dando migalhas. Então, primeiro, faça esse dever de casa. Não, dona Ana, fiz esse dever de casa, eu estou assim me cuidando, eu não estou me dando migalhas, inclusive é por isso que eu percebi que eu não consigo mais ficar nessa relação. Então, boa. Então, dessa relação, você conseguiu responder o quê? Ah, dona Ana, estou sendo tratado como inimigo. Então, não faz mais sentido você continuar dormindo com o inimigo. Ok? Essa é a primeira pergunta de milhões. Segunda coisa, quando você começa a ver que o terreno está muito hostil, você precisa começar a estabelecer uma rede de apoio previamente. O que eu quero dizer? Se tem uma coisa muito comum entre casais, principalmente casais que são extremamente dependentes emocionais, eles abrem mão do seu ciclo de amizades anterior ao relacionamento. Acontecem duas coisas. Ou um dos cônjuges abandona totalmente o seu ciclo social e vai viver o ciclo social do outro, ou ambos se fecham somente ali entre eles e não cria uma rede de apoio fora daquela relação. Só que quando essa relação começa a ficar muito tóxica, o que acontece? Eles começam a se machucar e não tem uma rede de apoio para que eles possam, inclusive, né, aquele famoso desafogar suas emoções com um amigo próximo. Lembrando, né, a gente não sai por aí falando coisas muito íntimas. Não é isso. Veja a diferença. Eu chegar para uma amiga, né, vamos pedir a ajuda do Rodolfo, né? Chegar para amiga e dizer assim, ai amiga, você sabe que digamos lá, que eu sou casada com o Sander. Ah, sabe que o Sander, de onde é esse nome? João. Você sabe que o João, ele tá, não sei, ele pode falar o que ele quiser, mas não sei, só dele me tocar, me dá uma coisa meio esquisita. Olha o nível de intimidade. Agora, olha a diferença. Preste bem atenção. Isso porque eu coloquei o quê? Eu coloquei a culpa no João. Agora, olha a diferença, amiga, eu não sei o que tá acontecendo comigo. O João tenta, faz de tudo. Cara, mas eu não sei, eu tô me sentindo mal, sabe? Alguma coisa desperta em mim, tá vendo? Veja a diferença. Você não expôs a relação, não expôs o outro. Você expôs o quê? Os seus sentimentos. Tá bom? Por favor, gente, isso é dica de milhões. Agora, comece a montar essa rede de apoio prévia. E principalmente, por quê? Porque essa rede de apoio prévia, essa pessoa aqui não vai estar com o olhar contaminado das tuas emoções. Pode estar, inclusive, mais, né, ter uma visão mais racional do que você está vivendo. Ok? Essa é a segunda dica. A terceira dica é o seguinte. O que acontece quando eu estou apegado a um relacionamento? Por que eu estou apegado? Quem é meu assinante?
Quem é meu aluno assistiu uma live muito importante, onde eu explico como que um cientista conseguiu, né, explicar a forma de apego, como o apego é resolvido nos ratinhos, tá? Mas eu não vou entrar aqui agora nesse aspecto. Aí você vai ter que ser o meu assinante, ou se você for já meu assinante, você vai voltar lá na live. O que acontece? Esse esquema de apego resolve internamente questões de aconchego, questões que me acalmam. Então, por exemplo, por mais que essa relação seja horrorosa, você está nela porque em algum nível ela te acalma. Olha que louco. Não, dona, você não está entendendo. Eu fujo para ir de casa. Se ainda vai para casa, algo dentro de você está mais confortável do que você pensar na possibilidade do desconfortável. Então, aqui, veja, gente, essa dica ela é muito poderosa. Essa dica é muito poderosa e eu vou dar um exemplo para vocês, que esse foi um dos marcos do meu trabalho terapêutico, tá? Que é o seguinte, nunca esqueço, né, uma moça que ela estava numa relação muito tóxica há muitos anos e ela ficou no processo terapêutico. Ela falou assim, dona Ana, eu só tenho o valor de 10 sessões, mas a senhora precisa me ajudar. Bom, quando eu estava na quarta, quinta sessão, não vou me lembrar muito bem, ela me disse bem assim, dona Ana, chegou indignada, né? E uma coisa muito importante, desde o começo ela sempre dizia assim, eu não me sinto mais casada nessa relação. Nem ele não me trata, ele já estava tratando ela como inimiga. Dona Ana, olha que absurdo. Eu cheguei em casa, né, cansada, trabalhando o dia inteiro, porque só eu trabalho naquela casa. Fui, tomei um banho. Só que antes de eu passar assim na cozinha, tinha 2 doces, assim, de uma padaria que eu gosto muito, né? Nossa Senhora, eu pensei comigo, né? Nossa, finalmente pensou em mim. Mas eu fui tomar banho primeiro. Quando eu saí do banho e eu voltei, cadê os doces? Aí eu perguntei pra ele, né? Cadê? Você comeu tudo? Ele falou, sim, era pra mim. Ela falou pra mim, isso indignada. Onde já se viu, dona Ana? E eu esperando. Porque eu todo domingo vou na feira, compro isso e aquilo e já deixo o feijão cozido para ele, para que ele possa comer durante a semana toda. Porque a semana toda eu fico correndo. Esperei ela falar. Você não acha isso um absurdo? Você não acha isso errado? Ela falou assim, não. Ele está certo. Melhor. Ele está coerente à situação. Ela arregalou os olhos e disse bem assim, como assim? Ué, desde o começo que você entrou aqui, você disse que vocês não vivem mais como casados. Ele foi coerente. Na cabeça dele, ele não é mais casado com você. Por que ele deveria guardar o doce para você? Aquilo para ela foi um choque de realidade. Dona Ana, eu continuo fazendo... Veja, para ela era confortável a situação de lidar com um casamento. Era menos pior do que ter que sair. Porque sair tem uma questão de quem fica com o imóvel, quem não fica com o imóvel, como é que vai ser o transtorno, a briga. Ela saiu de casa, se separou depois disso? Óbvio que não. Na dependência emocional não é assim que funciona. Vocês sabem muito bem disso. Bom, passado um tempo, na próxima sessão, ela chegou toda faceira. Umas 2 sessões depois, ela chegou assim pra mim. Olha, dona Ana. E eu, olha o quê? Olha aqui o meu dedo, né? E ela tava assim, com os dedinhos dela. Deixa eu fazer. Tirar aqui. Ela tava assim, ó. Eu falei, são dedos. Eles estão aí, né? Dona Ana, estou sem aliança. Eu falei, olha, conte mais, fale mais sobre isso. Dona Ana, seguinte. Depois que a senhora falou aquilo, eu fiquei pensando.
No próximo, fiquei só pensando, né? A senhora sabe que eu não tomei atitude nenhuma. Mas depois, no próximo domingo, eu tava com o carrinho, saindo com o carrinho pra ir pra feira. Adivinha, dona Ana? Eu falei pra ela, comprar feijão. Quando eu me dei conta, eu falei, pra quê? A dona Ana tinha até razão. Ele está sendo coerente, eu não. Pois eu não sei qual vai ser o furdunço que vai ser na minha vida. Mas eu vou voltar lá e eu vou sair de casa, porque eu não aguento mais, né? Eu vou sair do meu próprio apartamento e depois a gente vê o que acontece. Bom, ela voltou lá, ele fez um escândalo, foi realmente muito complicado. Ela fez uma coisa aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês o quanto é importante também para sobreviver a um rompimento. Sei que no fim das contas, com o que ela não queria lidar? Foram dias muito complicados. Recentemente, essa moça me mandou um áudio, né, dizendo como é que eu tava, como é que tava a minha agenda. Eu realmente não tenho, a minha agenda tá muito complicada, só fila de espera. Ela, não, dona, não tem, tudo bem, eu tô bem, eu queria dizer que eu casei, que estou no processo assim, assim, assado, novamente, só queria te dizer, se tivesse vaga, tudo bem, se não, não, eu estou muito bem, tá? Então, tudo isso para te dizer o seguinte, o esquema de apego, ele é de sobrevivência e ele tem, em algum nível, você está confortável, tendo recompensa. Essa terceira dica é o seguinte, você precisa começar a resolver um esquema de apego reconfortante em outro nível. Qual era o esquema de apego reconfortante para essa jovem que eu acabei de escrever para vocês? A sensação de estar casada, aliada. Isso mesmo que isso fosse uma grande ilusão, só existisse na cabeça dela. Então, e isso trazia para ela uma sensação de segurança, de acolhimento. Quando ela viu que o doce não estava lá, ela entendeu que ela estava vivendo uma grande ilusão. Então, você precisa se mimar, se acolher. E aqui é apenas uma red flag. Algumas pessoas fazem isso através do prazer imediato. Quem ler o meu livro vai ter lá um exercício muito importante, que é um exercício maravilhoso, gente, isso muda vidas, que é como alimentar o que faz a minha alma feliz. Uma das regras lá, você nunca pode alimentar através de prazer imediato. Então não tem a ver você cair de boca nem doce, ai, mas me acolhe tanto um docinho. Não, isso é prazer imediato. O álcool também não, pornografia, compras, não. O esquema de apego reconfortante é você aprender a fazer seu alimento para que você fique saudável, longo prazo. Fazer uma academia que há muito tempo você não faz, saudável, a longo prazo. Porque isso é um esquema de apego muito mais poderoso. Porque qual o problema de você ir para esquemas de prazer imediato? Eles acabam muito rápido. Então vai te dar um conforto ali, ou seja, só vai apagar o fogo do seu corpo de dor, que é aquela barganha que ele faz com você. Ai, toma aqui, você merece um docinho, você está sofrendo tanto. Temporariamente, para quê? Para que depois você sinta dor e arrependimento. Aí você fica naquele ciclo de dor que o corpo de dor ama. Então não, você vai fortalecer esquemas de apego de alto nível, que são o quê? A longo prazo. Como se você fosse uma mãe interna. A longo prazo, eu deixo a minha filha comer doce todos os dias? Não. Eu vou deixar no final de semana. Todos os dias você vai comer arroz, feijão e salada. E carne. Tá? Então, resolver isso. Então, começa a fazer uma dieta. Vai para a academia que você falou que ia fazer. Começa aquela leitura que você falou que ia fazer. Começa aquela faculdade, aquele curso. Isso é esquema de apego de segurança. Segurança tem a ver com coisas que você faz para você mesmo a longo prazo. Ok? Comece já, hoje. Não espere romper, não espere separar. Isso vai te fortalecer caso o rompimento seja a única saída. 4. Você vai precisar, ok, você rompeu, tá? Muita gente tem recaída. Para que você fique mais forte, tente passar pelo menos uma noite, né, em algum lugar acolhedor,
ou com um amigo, né? Ou pede para algum amigo, alguma amiga ficar com você, né? Isso é um caso de mulheres, ajuda muito. Mas às vezes os homens, né, se resolvem ficando até um pouquinho mais tarde, né, conversando. Alguns amigos chamam mesmo, cara, fica aqui, dorme aqui. E isso, você já vê, isso acontece muito em filme americano, né? Isso é um esquema de apego seguro, muito bom, porque lembra, temporariamente o meu chão caiu, mas eu não estou sem chão. Ah, dona Ana, mas eu não tenho nenhuma rede de apoio. Volta lá na dica que eu comecei. Comece a previamente fortalecer essa rede de apoio. Por isso que aquela dica existe, tá? Agora, essa número 5 aqui, eu coloquei bem pertinho dessa justamente por conta disso. Você foi para um amigo, você fez todo um auê, você se separou e daí você teve a recaída. Mesmo fazendo tudo isso, né, que a aula da dona Ana ensinou, você teve recaída. Você vai entender aqui que tá tudo bem. Tá tudo bem, gente, ter recaída. Isso é normal. Não, dona Ana, não é normal, pelo amor de Deus, não é normal eu falar mal da pessoa, querer depois eu precisar daquela pessoa. Por quê? Preste bem atenção, e aqui eu vou dar duas dicas bem poderosas que a recaída acontece justamente porque vocês não têm conhecimento dessas duas dicas que eu vou dar. Veja, você ficou um tempão funcionando de uma forma. Você se conhece funcionando com aquela pessoa. Então é muito mais fácil de lidar com você mesmo daquele seu eu do passado. O seu eu do futuro é desconhecido. Então tudo que é desconhecido vai gerar um desgaste de energia. Agora, o eu que eu já conheço do passado é fácil de lidar. E já tem, inclusive, todas as estratégias de apego preenchidas que eu já reconheço. Então, é muito comum a recaída acontecer. E tá tudo bem. Não, agora preste atenção, eu já vou pular direto aí para a sexta dica, que é o seguinte. Não se sinta culpado, tá? Se você tiver dificuldade, se você entrou se você teve essa recaída. Por quê? Preste bem atenção. Quando eu começo a me sentir culpado, eu entro em processo que a gente chama de negação. Eu nego a existência de que este fato realmente tem a sua dificuldade. E na negação, preste bem atenção, eu não resolvo a questão, eu continuo apegado. Então, o que acontece? Isso é muito comum com pessoas que daí têm a coragem de romper, mas passam anos pensando na pessoa. Pensando o que podia ter feito de melhor. Pensando no quanto o quanto a pessoa foi errada. Gente, eu já passei por isso. Eu passei por isso. Inclusive, né, parte dessas informações que eu tô dando para vocês é porque eu vivi e eu não tinha recurso, vou ser sincera com vocês, de uma forma direta de como lidar isso emocionalmente, tá? Então, não negue, não se culpe, aprenda a ter compaixão por você. Porque se você negar, você vai ficar aí que você fica preso. Gente, teve gente que só me contratou para poder tirar exatamente isso. Em 3, 4 sessões a pessoa foi embora. Falou, dona Ana do céu, se eu soubesse eu tinha vindo antes. Então, importantíssimo. Não negue, dona Ana, só não negar. Claro que a pessoa que entra no setting terapêutico, eu consigo fazer um mapeamento de onde é que o poder dessa negação está movimentando a vida dela. Mas, ok, a gente trabalha com o que tem. Você não pode entrar no setting terapêutico comigo? Então você vai trabalhar com o que você tem. Não, calma aí, eu assisti lá a aula da Ana, não vou negar. Vou ter compaixão comigo, tô tendo dificuldade, mas eu tô trabalhando para liberar essa dificuldade dentro de mim. E é isso. Você anotou? Se você não anotou, você vai ter que ser emocionante. Tá bom? Isso é muito importante, gente. Olha, a partir de agora são as mais importantes. Então você gruda teu bumbum aí, fica aí. Inclusive, já tô quase acabando. Falei que ia ser rápido. Tá bom?
é uma coisa muito importante também na culpa, tá? Que eu preciso falar antes de ir pro próximo. Tudo aquilo que eu me sinto culpado, eu entro em processo de negação. Quando eu entro em processo de negação, isso toma muita força na minha vida. Eu fico bom nisso. Vou dar um exemplo, tá? Se eu me sinto culpada de que eu fui culpada em a relação não ter dado certo. O que que eu passo? No que eu passo? Eu nego isso. Eu nego o quê? Eu nego o fato de que eu não fui boa o suficiente. O que que eu passo a ficar boa? Eu passo a ficar boa em não ser boa o suficiente. Ok? Então libera, aceita. A relação é feita de dois, foi complicado, não deu certo, tentei, fracassei, o outro fracassou e é isso. Não teve negação aqui, só aceitação. Bom, é o seguinte, negação também traz uma coisa que é da nossa dica 7, que é o seguinte, na negação, aí o cérebro, gente, a natureza, o ser humano é uma máquina maravilhosa. Na negação, o cérebro faz o quê? Opa, calma aí, deixa eu só beber uma água antes. Para eu negar algo, este algo precisa existir dentro de mim, correto? Então, por exemplo, eu não me conformo que eu fui o responsável por... Não me conformo que acabou, poxa vida, era tão legal, a gente tinha tudo para dar certo. O que começa a vir? Os pontos positivos da relação horrorosa que você estava vivendo há muito tempo. É ou não é? Nessa hora vocês estão se contorcendo assim, nossa senhora, não é que é, dona Ana? Porque a pessoa era educada, porque a pessoa gentil, a pessoa tirava sarro de você na frente das pessoas. Porque a pessoa só era distraída, uma pessoa ficava 48 horas sem te responder. Ah, mas é porque ela era uma boa pessoa, mas você tinha que ficar amortecendo a relação diante dos teus amigos, porque ela era uma pessoa que chegava e nem cumprimentava as pessoas. E qual o papel que eu estou fazendo aqui é parte da dica 7. Quando você tiver pensamentos positivos em relação a esse relacionamento, apenas pensamentos positivos, se aproxime de pessoas racionais ou que já conhece parte do repertório, para que ela te lembre dos momentos em que você chegou dizendo o quanto estava sofrendo. Lembrando que você assistiu essa aula e você não chegou dizendo para essa pessoa que ela estava errada. Você chegou dizendo o quanto você estava mal. Lembra? Vai sair um ou outro, né? Poxa vida, podia me resolver. Vai sair, óbvio, né? Como é que é? Como é que é o ditado? Ah, eu sou péssima para ditado, eu ainda não sei porque que eu uso. Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, mas tem essa pessoa próxima a você, ok? Estamos chegando nas 3 finais. 8. Aqui é o seguinte. O evitativo faz isso com 2 pés nas costas, tá? Mas o ansioso tem um pouco de dificuldade. Mas escreva. A gente chama de estratégia de desativação da relação. Como é que você vai desativar? Escreva, tá? Escreva o quê? Todos os motivos que você tem para partir. Ou ainda, todos os motivos que te fizeram partir. Escreva, mande pro teu WhatsApp, deixa no teu bloco de notas, manda pro teu e-mail, né? Deixa num lugar que você consegue sempre ver, vai lá, escreve mais um quando você lembrar, tá? E por que é importante escrever? Porque sai daqui, vem pra cá e vem pra cá, você vê. Porque se ficar só aqui é uma grande bagunça. E lembra, mente pra você. Ela vai voltar lá naquilo que a gente já falou, trazendo o quê? Os pontos positivos da relação, se você entrar em estado de negação, tá?
Então, desative, lembrando dos motivos pelo qual você está pensando em sair ou sair. Certo? E agora, os dois mais importantes. O último, não sei se você vai gostar muito. Tá? Mas é muito importante. Bom, o 9 é o seguinte. A dica 9 é uma das mais difíceis. Olha, aqui eu vou ser sincera com vocês. Esqueçam a dona Ana, a psicóloga, tá? Vamos colocar aqui a Ana, né? A Ana que se relaciona. Esse item eu tenho muita dificuldade. Aliás, vou melhorar essa frase. Quando eu sofri eu vivi um relacionamento onde eu sofri com apego ansioso, este item eu tive, e confesso pra você que eu acho que até hoje eu tenho dificuldade, que é contato zero. Isso mesmo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Quando eu tava aqui preparando a aula pra vocês, eu fiquei pensando, eu coloco esse? Eu vou colocar. Porque quando você tem contato com a pessoa, de alguma forma, você alimenta, em algum momento, uma oportunidade de remember, você fica lá, né, olhando stories, olhando a rede social e criando ilusão, achando que a pessoa não tá sofrendo, que é só você que tá sofrendo. Ou então você vê na pessoa ali qualquer movimento, uma pontinha, né, de possibilidade para voltar na vida da pessoa. Se a pessoa só curte, né, você já vê borboletas no estômago, você já se desconcentra de tudo aquilo que você vem construindo, né, no seu processo de desapegar. E aqui, quando eu falo contato zero, dona Ana, exemplifique, como seria esse contato zero, né? Tirar de tudo, tirar das redes sociais, sabe, principalmente daquilo que você mais alimentava. Então, por exemplo, se você acordava e já ia ver os stories, silencia, ou para de seguir, ou bloqueia. Não, dona Ana, a nossa comunicação era mais pelo WhatsApp, então arquiva, né? E tudo isso, gente, estou falando temporariamente. Mas dona Ana, somos adultos, né? E daí adulto tem que conviver com isso. Mas dona Ana, eu trabalho com a pessoa, daí eu vou deixar de trabalhar com a pessoa? Você não vai trabalhar, mas veja assim, óbvio, né? Você precisa trabalhar com a pessoa. Mas assim, vamos lá. Quando a gente quer muito uma coisa, pequenos movimentos já vão nos ajudar. O problema é o seguinte, é que você não quer muito isso. Quando a gente está apegado, a gente quer muito o quê? Continuar apegado. Esse é o problema. Então, o quanto você quer realmente, o quanto você está disposto realmente a se curar? Essa é a pergunta importante. Então, não é sobre ser maduro, bloqueia, não bloqueia. Gente, volta para você. Você não está conseguindo superar? Então tá na hora sim. Tá na hora de parar de ver se a pessoa tá online, se não tá online, se postou, se não postou. E não é porque você é imaturo, porque você tá sofrendo. E sabe, ninguém no mundo, nenhum amigo, inclusive, vai conseguir falar assim, mas você para, a vida que segue, meu Deus, mas supera, isso já deu, né? A pessoa já até tá com outro. Ninguém tá dentro de você. Ninguém sabe o que você viveu. Ninguém sabe o que aquela pessoa representou. Só você sabe. Então, se é só você que sabe, só você sabe o caminho que tá te prejudicando e qual seria a melhor estratégia. Eu posso dar aqui para vocês as estratégias baseado no quê? Num algoritmo da dona Ana? Daquilo que mais chega para mim, da média, né, das situações, né, que chegam para mim. Mas ainda assim, chegam para mim, eu vou olhar, eu vou sentir a pessoa e vou falar assim, bom, isso aqui que comumente acontece, para essa pessoa não vai adiantar. Então, para você, não existe pessoa no mundo que te conheça melhor do que você. E por que eu vou precisar bater nessa tecla do item 9?
Porque, gente, é onde eu mais vejo as pessoas obterem sucesso quando estão extremamente em estado de extremo sofrimento. Quando elas começam a ter forças para parar de ficar stalkeando a outra pessoa, nossa, gente, aquilo que ela ficou preso há meses é assim, é muito mais rápido, tá bom? Então, este último item é de importantíssima relevância. Eu gostaria muito que você refletisse do seu jeitinho. Qual comportamento está te intoxicando, fortalecendo ainda mais o seu esquema de apego tóxico? Tá? Você sabe, sim, no fundo você sabe. Então saia hoje dessa aula, né, comprometido, não comigo, comigo você não precisa se comprometer, com você, né, para que você tenha um pouco mais paz de espírito, que você tenha uma sensação de ter vencido a você mesmo. Gente, essa sensação ela é impagável. Por isso que as pessoas que fazem terapia, elas ficam viciadas em terapia, porque quando elas conseguem, em primeiro momento, vencer a si mesmas, elas querem mais disso. Isso é assim, irresistível. A gente fica viciado nisso. É um vício bom, tá bom? E por fim, estamos chegando ao final. Este momento de vocês dizerem. Foi rapidinha hoje, né? Falei, hoje eu cumpri. É porque hoje eu... Você sabe que às vezes as emoções... Essa aqui é a escala das emoções, né? Eu não sei porque de acho eu peguei. Aqui não tá espelhado. Pera. Vamos pegar que tá espelhado. Se a gente fez a espelhada para vocês. Opa. Já vai ter pergunta, calma. Ela acabou sendo mais dinâmica essa live, porque vou até mostrar uma coisa para vocês que pode ajudar. Na escala das emoções, a raiva porque me deu raiva, porque eu estava disposta a fazer essa live, eu tinha deixado bonitinha, eu queria fazer hoje porque todos os outros meus dias vão complicar. A raiva, às vezes, o que acontece? Ela está muito próxima ali da coragem e ela pode ser um impulso para você chegar aqui, ó, na boa vontade, tá? Porque às vezes, qual que é o problema da tristeza e da apatia? Elas são tão densas, né, tão baixas, que elas não fazem com que a gente tenha esse impulso. Agora, quando vem a raiva ela tem um pouco mais de energia, ó, e ela pode fazer com que a gente vá lá para boa vontade. Mas eu precisei, antes de entrar na live, aceitar, tá? Aceitar, calma, aceita. Faz um último teste e se você não conseguir, você vai parar de tentar. Então, é o seguinte, tá na hora de você aceitar, inclusive, que você estava apegado até assistir essa aula. Aceite. Porque quando você aceita, você passa a ficar racional. E daí você começa a ter atitudes coerentes, racionais ao que você realmente quer. E isso vai fazer com que você tenha o quê? Amor pelo processo, amor por você. Ó, o nosso amor próprio aqui, ó. E daí isso te dá muita alegria. E essa alegria de ter vencido a si mesmo, faz com que você tenha uma paz de espírito. E daí, é o que muito depois acontece na sequência, é a pessoa ficar iluminada de si mesma, né? Em total estado de aceitação e plenitude e em conexão com o todo. Bom, última dica de milhões. Você não quer ouvir isso. Mas isso aqui é de mais poderoso. Se esse momento lindo, onde vocês se amaram, né? Onde vocês viveram dias lindos, felizes, maravilhosos, poderosos, repletos de conexão e amor, passou, a dor também vai passar. E para que ela passe mais rápido, porque essa é uma pergunta de milhões também, as pessoas me perguntam, quanto tempo vai durar, Nana, se eu fizer tudo isso aqui bonitinho? Depende de cada um. Depende da entrega de cada um. Se você se entregar de cabeça, pode ser muito mais rápido do que você imagina. O fato é, vai passar. E vai passar mais rápido do que você imagina, não pelo fato de que você é um alecrim dourado que tem força e tal. Não. É porque você se dispôs, se ficou desnudo,
né, aceitou as suas fragilidades e vulnerabilidades e esteve de coração aberto. Nesse último, queria te dizer uma coisa. Onde há uma intenção, há uma transformação. A gente fala de rompimento, mas eu prefiro dizer o início de um novo ciclo. Então, se você eu queria hoje tocar o seu coração para o seguinte, não é sobre rompimento, é sobre abertura a um novo ciclo e inclusive não somente para você, mas para essa pessoa que está aí do seu lado, que você amou ou que talvez vocês tenham, né, não esteja mais do seu lado, mas que você amou muito e por amor, né, você liberta a pessoa da escravidão da dor, porque dor é uma escravidão, o corpo de dor é um grande, deixa a gente escravo. Então, não tenha dúvida, assim como um grande momento de êxtase passa, essa dor horrorosa do rompimento também vai passar. Ok? Eu amei estar com vocês. Agora eu vou ativar os comentários e vou deixar que vocês façam as perguntas, certo? Eu espero ter contribuído com a vida de vocês e se essa live fez sentido, né, essa aula, você manda coraçãozinho. Já temos perguntas aqui. Boa pergunta. Fico sentindo que os homens sempre esperam as mulheres colocarem eles na parede e eu sempre espero o homem falar sobre como melhorar essa dinâmica. Ana B, ótima pergunta. A mulher tem mais facilidade de acessar os próprios sentimentos e emoções. Desde pequena, né, entramos em contato com elas. Eu atendo muito homem. E o homem tem uma dificuldade muito grande. Às vezes não é que ele quer te colocar na parede, não é que ele quer que isso parta da mulher. Ele não sabe como fazer. Ele não sabe por onde começar. E, inclusive, muitas vezes, para não ofender, para não machucar, sabe? Então, eu sempre falo, na dúvida, pergunta. Se é você que se isso te machuca muito, não espere o outro tomar o passo. Dona Ana, mas às vezes a gente fica numa posição de birra mesmo, né? Não, mas sempre eu, ué. Simples assim, complicado, tá bom? Então, assim, sabe, se tem uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, um aprendizado pessoal, e que, óbvio, eu passo nos meus vídeos, nos meus consultorandos, nunca é o outro. Aliás, este é um princípio, né, de autodomínio. Nunca é o outro. Nunca é o outro que vai nos libertar do nosso sofrimento, nunca é o outro que vai tomar a iniciativa, que vai nos aliviar, nunca. Sempre será nós. Certo? Certo não, né? Fez sentido? Espero ter ajudado, Ana. Elisiane, como manter o contato zero se temos filhas em comum? Poderia explicar sobre o método cinza? Obrigada. Método cinza? Elisiane, eu vou ter que pesquisar, tá? Não me lembro, não conheço esse método. Ué, gente, contato zero que eu falo, tá, filho, veja, quando eu falo contato zero, é só você não falar de intimidades. Contato zero é se você tem filho, você tem, você fala única e exclusivamente com os filhos. E se os filhos, inclusive, têm idade para ter um celular e se comunicar com o pai, são os filhos que vão se comunicar. Tirando o fato de que se existe situações que vão comprometer a tua rotina e você precisa ser advertida, isso também é contato zero, né? Tô falando do contato zero de intimidade, que alimenta em você gatilhos desse apego, tá bom? Como manter um contato zero sendo cônjuge e único contato com os filhos? É a mesma coisa, né? Então, aqui da caixinha acabou.
Tive uma relação abusiva por 13 anos, finalmente consegui terminar e fiquei 2 meses sem contato, mas tive uma recaída e agora ele está irredutível com o término. Como lidar com isso? Você teve uma recaída e agora você quer sair de qualquer jeito. Isso? Me ajuda, Andressa. Bom, se foi isso, é o seguinte. Você sabe que às vezes nós temos dó da pessoa que nós nos relacionamos e não conseguimos sair de uma relação, porque de alguma forma, nesse momento, de alguma forma, a gente gera poder sobre a outra pessoa, tá? De uma forma muito inconsciente, não tô dizendo que você é manipuladora, não é nada disso, tá? Inconscientemente nós fazemos isso. Se a pessoa está irredutível, eu sinto muito por ela, né? É algo com o qual ela está com o mindset fixo, né? Fixado naquela decisão. Você já entendeu que não faz mais sentido. Então você parte, tá bom? Não sei se eu te ajudei, Andressa, mas assim, a pessoa ficar irredutível, isso é algo que ela vai trabalhar dentro dela. Agora, o que é que você vai trabalhar dentro de você? Você está sentindo dó? Nível de apego? O que te alimenta para continuar? Tá bom? Lembrando, falei para vocês, nunca é o outro. É como eu saio dessa relação, como eu estabeleço as minhas relações. De quanto em quanto tempo tem live aqui? Eu não consigo... Antes eu fazia mais, mas uma vez por semana, pelo menos, está tendo. Tá bom? Agora, se você quer mais conteúdo, gente, assim como o Diego, vocês precisam ser meus assinantes, tá? Gente, é R$37,90, eu acho, por mês, a cada 6 meses, para 6 meses. Por mês é R$7,90, tá? Aqui no Instagram e acho que no Hotmart é R$8,90 ou R$8,90, uma coisa assim, tá bom? O que mais? Como lidar se a pessoa não sabe lidar com os próprios erros? Não se encaixa e pior, ela que me deixou, sabe? Se a pessoa não sabe lidar com os problemas dela, que bom que ela te deixou, né? Você ia ter que lidar com os teus problemas e os problemas dela. Deus o livre. Gente, às vezes a gente quer salvar as pessoas, sabe? Às vezes a gente quer que as pessoas reconheçam os erros delas. As pessoas não vão reconhecer, tá? E não porque elas não te amam, não porque elas não te querem bem, não porque elas são perversas. Porque ninguém vê o mundo como você. Ninguém. E não espere isso, tá? Dona Ana, tem vagas para terapia com você? Não, só fila de espera, tá? Por isso que a gente está fortalecendo muito o canal de assinatura para eu poder ajudar mais pessoas. Então é só fila de espera, encaixe e para tratamento terapêutico eu não tenho, tá? É só para encaixe para a gente ver, avaliar, para ver se eu consigo traçar e ver um plano terapêutico, mas infelizmente não. Que mais? Se vocês me mandarem as caixinhas perguntas nas caixinhas, fica mais fácil para mim, para eu poder responder, tá? Vamos aí mais alguns minutinhos. Estou nisso há 7 anos. Acho que o Felipe fez uma pergunta boa aqui, ó. Vou ver, né? Ela é evitativa e eu com apego ansioso, mesmo com terapias individuais e uma de casal semanalmente, agora recebendo tratamento de silêncio. Como comunicar o quão prejudicial é isso? É que ela é evitativa, né? É que para um ansioso, o tratamento de silêncio, nossa, é facada no peito. Você não comunica verbalmente, tá? Por quê? Qual que é a comunicação que ela está passando para nós? Silêncio. Se você comunicar isso verbalmente, você só vai ter mais indiferença. Então, se você fosse, né, no meu setting terapêutico, eu te indicaria o seguinte: use a força, essa sensação ruim do silêncio da pessoa para fazer coisas para você, sabe? Então, intensifique muito mais. Lembra que eu falei ali na 4ª dica, não sei se você estava aqui comigo até o começo, aliás, na 3ª dica,
resolva, né? Você tá apegado ao fato de que ela precisa ter uma conversa, ela precisa conversar. Para você desapegar disso, você precisa se fortalecer em um outro esquema de apego saudável para você. Seja focar muito no seu trabalho, focar muito numa academia, focar muito... Ah, mas Nana, eu já tô fazendo isso, eu não quero ficar fazendo isso, eu quero me relacionar. Pois é, mas a relação era feita por duas pessoas. E a outra pessoa precisa de espaço, precisa de tempo que não é o seu. E que também não é a forma como você se comunica, como você manifesta, como você expressa amor. O grande problema dos desencontros dos relacionamentos é a gente criar a expectativa de que o outro tem que corresponder da forma como a gente corresponde, sabe? Isso é muito difícil, e eu não estou julgando, não estou dizendo que você... É difícil mesmo, mas a gente não consegue fazer com que o outro mude, a gente só consegue mudar a forma como a gente percebe o outro, e como a gente se percebe e vai resolver isso internamente, tá bom? Paciência aí, né? Tem uma pergunta aqui na caixinha. Eu ansioso, ela evitativa. Tem chegado bastante homem ansioso, né? Terminou 3 meses, bloqueado de tudo por ela. Ainda dói, como no primeiro dia, pois não tenho propósito de vida. Pois é, Jean, olha, viu como era importante você ter feito? Viu a importância dessa aula? Então, se o Jean tivesse assistido essa aula, quando ele percebesse o rompimento, ele já estava resolvendo o seu esquema de apego confortante, já estava fortalecendo uma rede de apoio, né? E olha só, se você era um ansioso, qual que é o grande propósito da vida de um ansioso numa relação, sabe? É a relação, é ficar com alguém, é se conectar. Então, em alguma coisa você é muito bom, em alguma coisa a natureza não te trouxe aqui como assim, eu tenho certeza, o problema é que talvez você nunca tenha olhado. Ou então, se você está tão difícil de olhar, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. Feito isso, encontrado, dedique toda a energia que você puder em relação a isso. Você não vai esquecer a pessoa, porque não, a gente tem a falsa ilusão do seguinte, que vai acontecer isso aqui, ó. A gente tem a falsa ilusão, mas de novo eu peguei errado. Tá aqui. A gente tem a falsa ilusão de que a dor que a gente está vivendo de um rompimento, de uma traição, enfim, né? Vai diminuir com o tempo. A gente tem essa falsa ilusão. Isso aqui nunca vai acontecer, tá? A forma como você foi traído, se sentiu mal, rejeitado, enfim, vai acontecer isso aqui, ó. Vai permanecer sempre do mesmo tamanho. O que é, qual a diferença? É que você vai ficar maior. Você vai crescer com essa situação e daí este ponto ficará distante, né? Menos intenso do que um dia foi. E vamos considerar aqui que 3 meses também é pouco tempo, tá? Certo, pessoal? Pessoal, tô cansada que nem o osso do caroço. Nossa, hoje eu trabalhei, hein? É o seguinte, gente, com essas aulas, minha maior intenção é que você se liberte. Do que, Nana? Do outro? Não, da sua mente. Do que você se liberte da expectativa que você criou. Que você se liberte da necessidade de ser correspondido à maneira, né, conforme os símbolos a qual você foi exposto. Tudo isso vai te trazer a liberdade emocional, tá bom? Eu espero muito de coração ter contribuído com a sua vida e eu espero de coração que você saia dessa aula muito mais fortalecido para viver esse momento complicado da sua vida ou, né, se você tiver que tomar alguma decisão, tá bom? Que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem. Eu fico muito feliz que essas aulas, né, têm dado aí uma luz no fim do túnel para vocês. Mais uma vez, se você quiser ser meu assinante, eu fico à disposição. Eu tenho recebido, né, muitas mensagens aí, eu vou ler aqui para vocês novamente, né,
Vi um vídeo de um apego ansioso versus evitativo e gabaritei tudo. Sou ansioso e ela evitativa. Estou agora de madrugada sem conseguir dormir. Fiz assinatura e estou maratonando os vídeos deitado no sofá da sala, enquanto ela dorme com as crianças no quarto. Conteúdo maravilhoso, né? Já consegui entender muitas coisas sobre mim e também sobre o relacionamento. Obrigada que venham mais conteúdos. Então, essa pessoa, né, entendeu a importância da assinatura, que é apenas R$ 37,90 a cada 6 meses e R$ 7,90 mensal, caso você queira experimentar apenas por um mês, tá bom? Espero ter feito sentido na sua vida. Vamos dormir, que amanhã a gente madruga, 5 da manhã. Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula.